Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Catal, professor de Física da equipe Gabarito. Hoje eu vim resolver umas questões de hidrostática, ok? Na primeira questão nós vamos trabalhar com o assunto de Teorema de Pascal. Vamos nessa? Bem galera, eu tô colocando aqui a figura para vocês da primeira questão, onde na verdade essa questão fala de um macaco hidráulico que você tem aqui, para que você possa utilizar simplesmente aplicando uma força F nesse ângulo aqui, ó, de área A1. Repare que num dado da questão que ele está dando, ele está dizendo que o raio da área A2, aqui do ângulo da área A2, ele tem, na verdade, um raio muito maior do que o raio da área A1. Isso garante pra gente que essa força que eu vou encontrar aqui, ela tem que ser menor do que a força aplicada sobre esse ângulo. E repare também na nossa figura que você tem uma caixinha aqui com uma massa de 80 kg. Então essa caixa vai aplicar uma certa força sobre esse ângulo, empurrando esse ângulo para baixo. Para não deixar esse cara descer, eu vou aplicar uma força F, que é exatamente a força que eu quero encontrar, para deixar isso exatamente em equilíbrio. E pelo Teorema de Pascal, lembra, o Teorema de Pascal garante para a gente o seguinte, que a variação de pressão tem que ser igual a zero, ok? Se você não pode ter uma diferença de pressão, você consegue garantir aqui que a pressão aplicada sobre o ângulo 1 é igual à pressão aplicada sobre o ângulo 2. Mas o que vem a ser a pressão? Lembra, galera, pressão é uma força aplicada sobre uma determinada área. Pressão e força são grandezas diretamente proporcionais. E pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Bem, se eu sei que pressão é uma força aplicada sobre uma determinada área, eu vou pegar essa definição e vou substituir nessa igualdade. Então, com relação a isso, nós temos que F1 sobre área 1 é igual a F2 sobre área 2, ok? Ajeitando aqui, colocando uma razão entre forças e uma razão entre áreas. Eu vou ter ó, F1 dividido por F2, onde área 1 é dividido por área 2, ok? Bem, repare que você tem uma igualdade de forças, você tem uma razão entre forças, e essa razão é igual à razão entre as áreas. Mas eu posso melhorar essa razãozinha daqui. Melhorando essa razão daqui, e levando em consideração que nessa nossa figura eu estou trabalhando com cilindro aqui e essa área daqui é uma área circular, eu posso trocar essa área 1 por π r1 ao quadrado e aqui π r2 ao quadrado. E repare que eu estou fazendo essa troca justamente por causa dessa informação que ele está dando para a gente. Você já viu, você já está querendo cortar, você já quer eliminar a razão entre os π's ali. Então o que sobrou para a gente aqui? Sobrou F1 dividido por F2 é igual, aqui no caso, ó, propriedade de potência, R1 dividido por R2, e isso está elevado ao quadrado, ok? Bem, mas quem é F1, quem é F2? F2 é a força que essa caixinha está exercendo exatamente nesse ângulo. E nesse caso aqui, eu posso dizer que essa força é igual ao peso. E essa força sendo igual ao peso, eu vou trocar aqui o F1 por F, que é o que eu quero encontrar. O F2 é o peso dessa caixinha aqui. Se eu sei que a massa vale 80 e que peso é massa vezes gravidade, eu vou trocar F2 por 800. Isso é igual a razão R1 dividido por R2. Vou repetir o R1, dividir aqui ó, por 4, R1 e isso ao quadrado. Novamente, você quer cortar, você quer eliminar o que você pode, ok? O que ele estou pra gente? 1/4 ao quadrado, certo? Então eu posso garantir que isso daqui vai ser 1 dividido por 16 avos. Galera, simplifica novamente. Posso dividir por 16? Posso, né? Vai dar 1. Posso dividir por 16? Posso. Vai dar 50. Agora, se eu multiplico o cruzado, 1 vezes F, F. 50 vezes 1, 50. Então nós estamos garantindo que o F, nesse caso, vale 50 newtons. Galera, repare o que você encontrou. Você encontrou uma força menor do que a força que você está sustentando, ok? Então o que acontece? Eu estou aplicando em F 50 newtons numa área menor comparado à área maior, onde você está aplicando 800 newtons. Beleza? Bem, galera, agora na questão número 2, é uma questão que fala, na verdade, da pressão total que um corpo vai sentir exatamente se ele estiver mergulhado. Preste atenção nessa questão,
que aqui eu estou colocando, representando essa situação como sendo um peixe, certo? Esse peixe está a uma certa profundidade de 20 metros aqui, em relação ao nível do mar, e ele me dá como dados dessa questão a densidade da água, repara, está fora do sistema internacional, ele me dá que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e me dá que a pressão atmosférica é aproximadamente 10 a quinta newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Então, o que eu tenho que primeiro fazer? Eu tenho que mudar essa densidade para o sistema internacional, porque o que eu quero é a pressão total que esse peixe aqui vai sentir, beleza? Repare que você tem uma situação que está aberta, porque você está exatamente no mar, e por conta disso, você tem aqui uma força que a atmosfera vai exercer. Se você tem uma força que a atmosfera vai exercer, então eu tenho que levar em consideração a pressão atmosférica. Eu tenho que levar a pressão devido a essa coluna de água aqui no caso, e a pressão atmosférica. Então, lembra, a pressão total que esse peixinho vai sentir é a pressão atmosférica mais a pressão devido a essa coluna de água no caso, ok? Eu já sei que a pressão atmosférica tem esse valor que está dentro do sistema internacional, então eu posso dizer que a pressão total é igual a 10 a quinta mais μGH. Ok? Lembra que o teorema de Steve garante pra gente, quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão devido à coluna de um fluido aqui no caso. Mas repare o seguinte, gravidade, eu sei, está dentro do sistema internacional, H está em metro, beleza, eu vou substituir esse 20, mas a densidade aqui, ou massa específica, eu já não tenho no sistema internacional, eu tenho que mudar. Lembra quanto é que vale a densidade ou massa específica da água dentro do sistema internacional? Essa relação daqui é igual a 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Ok? Então agora eu vou pegar todas essas informações e jogar aqui, ó. O que eu tenho? Pressão total é igual a 10 a quinta Pascal, ou 1 atm. Mi, 10 elevado a 3. Gravidade, 10. H vale 20. Repare que esse produto daqui, ó, esse produto daqui vai dar o quê? 2 vezes 10 a quinta. Como as potências são iguais, eu posso dizer então que a pressão total, nesse caso, é 3 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, ou simplesmente Pascal. Bem, galera, repara o seguinte, o que você tem aqui? Você tem que a pressão total nessa situação é 3 vezes 10 a quinta, mas o exercício está dando para você que a pressão atmosférica é aproximadamente 10 a quinta. Lembra que esse 10 a quinta tem um valor aproximado também de 1 atm. Então, uma outra maneira que você poderia escrever isso é o seguinte, ó. Você pode dizer que essa pressão total é 3 atm também. Agora, pensa aqui comigo. O que eu posso fazer muito rápido essa questão? Lembra, toda vez que eu tiver mergulhado numa água, o que vai acontecer? A cada 10 metros de profundidade está somando 1 atm. Repare que você tem 20 metros de profundidade. Então você está somando 2 atm, mas você não pode esquecer o atm de fora. Então você tem o atm de fora, mais 2 atm da profundidade, que dá exatamente 3 atm, a pressão total que esse peixinho está sentindo, ok? Vamos lá, galera, vamos para a terceira questão. Bem, galera, agora nessa questão 3, eu vou falar um pouco sobre vasos comunicantes, ok? Repare que eu tenho aqui na nossa figura um vaso que está se comunicando com outro vaso aqui no caso, e eu estou colocando dois tipos de líquido, um líquido verde e um líquido em azul. E ele me dá exatamente a altura desses líquidos, né, que vão ser muito importantes para a gente resolver essa questão no caso. O que ele quer nessa questão? Ele me dá a massa específica do líquido 1, que no caso eu estou chamando do verde, e ele pede, na verdade, a massa específica do líquido em azul, que é o líquido 2. Okay? O que eu tenho que reparar? Primeira coisa, esses dois vasos aqui estão abertos? Se estão abertos, no caso, eu tenho uma pressão atmosférica atuando aqui, e eu tenho uma pressão atmosférica atuando desse lado também. Ok? Outra coisa que é importante no vaso comunicante é você traçar exatamente uma linha horizontal. Por quê? Nessa mesma linha horizontal, para pontos nessa linha horizontal, você tem que as pressões são iguais, porém,
elas só vão ser iguais se, além de estarem na mesma linha horizontal, tiver no mesmo fluido. Então, repare o seguinte, se eu traçar uma linha horizontal aqui, eu não estou no mesmo fluido. Se eu traçar nessa linha horizontal aqui, eu não estou nesse fluido. Então, o que eu vou ter que buscar? Eu vou ter que buscar a divisa, por exemplo, aqui, ó, desses dois fluidos. Estou traçando uma linha horizontal. Repare que é muito importante traçar essa linha, porque já me dá exatamente que essa colunazinha aqui vale 5 centímetros. Então, para pontos nessa linha aqui, eu tenho que as pressões são iguais. Por quê? Mesma profundidade, no caso, na mesma linha horizontal e no mesmo fluido. Então, eu vou garantir para você que aqui eu estou chamando de ponto 1 e ponto 2. Por conta disso, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Mas quem é a pressão no ponto 1? A pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica mais a pressão devido a essa coluna aqui no caso, ok? Repare que você tem um comprimento de 20 centímetros, aqui como um todo, você tem um comprimento de 15 centímetros, então, portanto, daqui para cá, essa coluna tem 5 centímetros. Ora, 5 com 5 você tem uma coluna de 10 centímetros ali no caso, beleza? Bem, galera, eu tenho então aqui, ó, μ1GH1, que nesse caso vai ser os 10 centímetros. Isso é igual à pressão 2. Qual vai ser a pressão 2? A pressão nesse segundo ponto. A pressão nesse segundo ponto vai ser a pressão atmosférica novamente, porque isso está aberto, mais μ2GH2. O H2, no caso, vale 5 centímetros. Repare que se você joga a pressão atmosférica para um lado, essa pressão atmosférica ela vem negativa. Então, por conta disso, eu posso cortar esses dois termos aqui na minha equação. O que sobrou para a gente? μ1, gravidade, H1. Isso é igual a μ2, gravidade, H2. Posso cortar a gravidade ali? Posso, estou multiplicando os dois termos. Então, gravidade vai embora com gravidade. O que restou para a gente? μ1, H1 é igual a μ2, H2. Quanto vale μ1? 4 gramas por centímetro cúbico. Então, vale 4. Quanto é que vale o H1? O H1 aqui no caso, então, vale 10. Certinho? E eu quero saber quanto é que vale o μ2. μ2 é o que eu quero descobrir, é minha incógnita no caso. H2 vale 5 centímetros. Então, aqui eu tenho que colocar os 5 centímetros. Beleza? Repare que esse produto aqui vai dar 40. Então, μ2 vai ser 40 dividido por 5. 40 dividido por 5, eu encontro que o μ2, nesse caso, vale 8 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui está o gabarito da questão número 3. E repare que você tem o seguinte, galera. Essa densidade deu maior do que a densidade do primeiro. E está fora do sistema internacional. Se ele pedir no sistema internacional, lembra que é só multiplicar por 10 a terceira. Beleza? Galera, espero que tenha ajudado essa revisãozinha de hidrostática para vocês. Curte aí nosso canal, curte aí nossa fanpage. Não deixe de acessar todos os vídeos para que você possa ir bem nas provas finais aí. Beleza? Abraço!